Olá! Hoje eu queria falar sobre feedback e aqui trazendo 3 reflexões diferentes. Primeiro, o feedback como sendo parte da cultura da empresa. O segundo, dar feedback e o terceiro, receber feedback. Então vamos lá, o feedback como cultura. O que é muito importante é que exista uma naturalização do processo do feedback inserida na cultura. Isso significa o quê? Que vira uma coisa natural, que todo mundo tem pontos fortes e pontos a desenvolver e que isso faz parte do processo de desenvolvimento natural, né, de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, independente do cargo que ele ocupe. O segundo ponto aqui nessa parte da cultura do feedback é o comportamento da liderança. Então, como é que a liderança se coloca nesse aspecto de feedback? Ela é aberta a receber? Ela dá feedback com naturalidade? Ela cria esse movimento e esse ambiente propício para que isso ocorra? Isso é super importante, porque a liderança, ela vira um modelo e a referência para as pessoas. Então, é muito importante que a liderança esteja engajada e que tenha esse comportamento no dia a dia, né? Não só nas datas formais de feedback, mas como um processo natural de desenvolvimento para qualquer pessoa. E terceiro, é o tipo de confiança, né? O nível de confiança que você tem dentro dos times, com os pares, com subordinados, com outras áreas. Então, assim, o quanto essa confiança ela existe, né? E como você constrói essa confiança dentro dos times, para que as pessoas tenham ali, né, a segurança psicológica de se colocar, que tenham coragem e possam falar o que elas estiverem sentindo, que possam ouvir de maneira adequada, entendendo que é tudo de uma maneira construtiva e ali todo mundo olhando de uma forma genuína para o desenvolvimento das pessoas. Agora, pensando um pouco sobre dar feedback. Aqui alguns aspectos para considerar e refletir. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O nível da pessoa que a gente vai dar o feedback, a gente entender muito bem qual é o nível e quais são os comportamentos e as competências exigidas nesse nível, né? Então a gente tem que ser muito diretivo ali, considerando o que é esperado para aquele nível de posição. Então, não tem como a gente dar o mesmo feedback que a gente dá para um gestor, né, para um gerente sênior, a gente vai dar para uma pessoa, uma analista que está começando a carreira. Então, isso é preciso que a gente tenha isso muito estabelecido e muito claro antes de dar o feedback. Depois, a gente entender que todo mundo tem, né, fortaleza e ponto a desenvolver. Como é que a gente equilibra essa conversa? Né? Não pode ser uma conversa que são só críticas e também não pode ser uma conversa que é só coisa boa, porque sempre tem que haver os dois lados. Para a gente continuar se desenvolvendo, a gente também precisa entender no olhar do outro, né, quais são esses pontos e como que a gente pode olhar para isso. Terceiro, que é muito importante, dê exemplos concretos dessa sua percepção. Então, assim, olha, você tem que desenvolver a competência de pensamento estratégico. Lembra aquela reunião XPTO, você fez assim, assim, assado. Então, traga o contexto para a pessoa. Mostre para ela como que ela poderia ter feito, o que ela poderia ter pensado, por que você teve essa percepção de que esse é um ponto importante para ela desenvolver. E, por último, cuidado com o perfil da pessoa, então se adeque ao perfil da pessoa. Tem gente que você pode falar, né, de uma forma que, sei lá, mais pragmática, mais direta, e a pessoa recebe numa boa. Para outras pessoas, o mesmo tom de conversa pode ser mais ofensivo. Então, conheça a pessoa com quem você vai falar e adeque a sua forma a essa pessoa. Isso é muito importante e pode ser percebido de maneira muito diferente dependendo de como você fala e como a pessoa recebe. Agora indo para receber feedback, né? A primeira coisa mais importante na hora de receber o feedback temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então escuta, acolha, não tenta ficar pensando em como você vai se defender, em como você vai falar mais e mais e mais, não tem mais. Escuta o que a pessoa está te falando. Peça os exemplos para te ajudar a concretizar aquilo que você está ouvindo. Então, assim, onde foi, como foi, aonde você viu isso, né? Em que situação, em que reunião, como que aconteceu. Peça mais dados para você conseguir tangibilizar aquilo que você está ouvindo. E por último, vai para casa, faz a reflexão, né? Acolhe, né, reflita ali sozinha, fazendo a sua autoanálise, né, entendendo o que faz sentido. E aí, um ponto muito importante. Algumas coisas, quando a gente escuta, são coisas que a gente tem consciência. A gente fala, nossa, aqui a pessoa tem toda a razão, realmente tem que mudar. Você tem consciência já de que é um ponto a desenvolver. E aí você fala, tá bom, super acolho.
Algumas coisas que a gente escuta nos provocam e fala, puxa, será? E fazem a gente refletir porque os exemplos são concretos, porque pode ser que a pessoa tenha razão e fazem a gente ficar ali refletindo. E talvez outros, e algumas vezes acontece sim, são pontos que a gente fala, nossa, mas isso aqui não conecta comigo, isso aqui eu acho que não tem nada a ver e não faz sentido, né, para mim, pelo menos nesse momento. Né? Então, essa autorreflexão ela é muito necessária. E a partir da autorreflexão, uma definição clara de plano de ação. Então tá, o que eu acolho aqui desse feedback, o que eu entendo que faz sentido nesse meu momento olhar e querer desenvolver e como eu vou me desenvolver nesse aspecto. E aqui, lógico, o nosso pensamento primeiro individual, mas depois uma divisão desse pensamento de plano de ação com a pessoa que te deu feedback, com o próprio gestor ou com quem tiver te falado, com quem tiver te passado o feedback, para alinhar se esse plano de ação faz sentido, se a pessoa tem alguma outra contribuição, alguma outra ideia. Então, era um pouco isso que eu queria trazer, mas muito importante que a gente pense então no feedback, primeiro como cultura, depois nesses pontos de reflexão de quando a gente vai dar feedback e nos pontos de reflexão de quando a gente vai receber feedback. Espero que seja útil. Obrigada!